Boa noite, senhores. Sejam muito bem-vindos ao nosso Papo Tesla Brasil. Mais um dia aqui com o nosso querido professor Sérgio de Oliveira Neto. Boa noite, Sérgio. Boa noite, Roberto. Tudo bom? Bom, graças a Deus. Seja bem-vindo mais uma vez aí. Muito obrigado. Pessoal, tem que aproveitar o Sérgio, né? Quando ele está aqui, a gente tem que falar do quê? De bateria. Bateria. E não vai ser diferente hoje. Nós vamos falar sobre os tipos de bateria e as aplicações para essas baterias, né? É importante saber, porque às vezes a pessoa vai comprar, né, Sérgio? Vai comprar... a maioria das pessoas, vamos falar a verdade, a grande maioria, acha que basta você encontrar um fornecedor na China e mandar vir uma pilha, Exatamente. uma célula de lítio, seja ela qual for, né? E não é bem assim, né, Sérgio? Não é por aí. Existem inúmeras químicas, tecnologias de baterias, capacidades, e aí varia bastante também, não só na questão de armazenamento de energia, mas o fator de forma também influencia muito na aplicabilidade, né? E aí a gente precisa entender isso daí. Eu tive uma informação essa semana, até eu estava lendo sobre isso, e eu acabei vendo essa informação, achei bem interessante. A fábrica da Tesla, ela tem não tamanhos e nem capacidade, mas químicas diferentes para cada tipo de veículo, de acordo com o peso, né? Os veículos mais leves, o X, o modelo 3, por exemplo, eles têm um tipo de química. O do S para cima, o SUV e tal, deles ele tem uma outra... A picape tem uma outra química e o caminhão tem uma outra química diferente. Isso está ligado... São características que facilitam para alguma coisa, né? Sim. É que isso está ligado ao seguinte, e é inclusive um dos pontos que eu trabalho muito no curso, que é as condições de requisito. Onde que vai ser aplicado a bateria? Isso determina qual é o tipo de química que eu devo usar, porque ela é mais eficiente para determinadas aplicações. Então, isso que você está falando está diretamente ligado a isso. Como, por exemplo, a bateria do Tesla Roadster, ela tem uma proposta de quê? De entregar potência. Então, porque é um carro esporte, você vai ter muita solicitação de potência e tal. Então, ela tem a característica de entregar potência. E aí há de se entender que esse é um dos motivos que o Roadster não tem uma autonomia muito grande. Tá? 150 km, eu acho que agora que aumentou, né? Isso, agora que deu uma aumentada porque melhoraram a tecnologia. Mas é uma bateria voltada para potência. Agora, para uma bateria que vai ser aplicada no caminhão deles, por exemplo, você já não precisa de potência, você precisa de capacidade de armazenamento. Aí a química é outra, tá? Que aí você vai desempenhar durante um tempo maior aquela energia. Então, a tecnologia dessas baterias, elas têm essa aplicabilidade. Então, o que acontece? Para um caminhão, eu tenho o interesse de ter disponibilidade de energia por uma gama maior de tempo. Agora, para um carro esporte, eu quero potência, não preciso ter autonomia. E para os outros veículos, como por exemplo o Tesla Model 3, é um carro de passeio, é um carro para você ter na cidade. Então, eu também não preciso ter muita potência. Então, para cada característica de aplicação, exige-se um perfil de desempenho. E aí, a química que vai mudar. Então, questão de aquecimento também é importante, né? Exato, questão de aquecimento. Porque se eu estou trabalhando com altas potências, ela vai aquecer mais. E aí eu preciso pensar em qual química vai me favorecer nesse sentido. E as fábricas têm muita preocupação com isso. Vou falar uma coisa. Queima um carro elétrico, parece que queimou uma frota, né? Exatamente. É incrível a propaganda que se faz em cima disso. Gente, se for comparar a quantidade de carro elétrico que pega fogo e normalmente abastecendo, né, por erro de equipamento, com a quantidade de veículos a combustão que pegam fogo na rua todos os dias, não dá nem para chegar perto, né? Assim, mesmo pela quantidade. Eu sei que você vai falar, não, mas tem muito mais carro a combustão. Mas, assim, se você fizer pelo número de carro que tem, é muito maior a incidência de incêndios em carro a combustão. Sim, exatamente. Até em acidentes também, né? Tem Tem muita gente que não acha que não pensa nisso, mas eu tenho uma amiga que perdeu as duas mãos porque um carro que ela bateu estourou o tanque. Nossa. E pegou fogo no carro e queimou ela toda, né? Então, existe um risco muito maior de você morrer
num carro a combustão com o tanque estourando do que uma bateria estourando, né? Exatamente. Principalmente que normalmente é colocada em lugares mais seguros, né? Sim, e até o berço onde fica a bateria, que ela está geralmente ligada ao habitáculo de segurança do carro, né? E ali faz parte estrutural. Para você conseguir danificar a bateria ali, a pancada tem que ser muito violenta e tem que ser algo assim bem extraordinário. Será que a bateria é mais perigosa do que aquele cilindro de gás natural com 200 quilos, mais de 100 quilos pelo menos, colocado na traseira da Kombi ali? Tem gente que coloca lá no cofre da Kombi. Uma batida, aquilo lá voa para cima das pessoas de um jeito e passa na vistoria. Tem E gente passa que na vistoria, exatamente. Né? Então, E lembrando, todo veículo que roda no mundo, todo veículo elétrico, passa pelo crash test. Pois é. Todos eles. Pois é, né? E o Tesla hoje é considerado o carro mais seguro do mundo, inclusive na frente de algumas picapes, né? Sim, sim, exatamente. Não é à toa que que ele é considerado. Tem algumas coisas que fazem com que ele seja seguro, né? Uma delas, não tem nada a ver com o assunto aqui, mas nós vamos falar. Uma delas é o centro de gravidade, né? Que é baixo, Sim. que a bateria está lá no assoalho, joga todo o centro de gravidade para baixo. E a segunda eu me esqueci. Ah, tá. A segunda é o alumínio, né? Porque o carro é todo feito de alumínio, a absorção do impacto pelo alumínio é muito melhor, né? Sim, Então ele amassa inteiro, mas ele protege muito mais do que os carros antigos, que eram duros demais e Exato. na pancada não amassava, mas matava todo mundo que estava dentro, né? Uma coisa que eu tenho observado, Roberto, é que eu tenho acompanhado fóruns e, inclusive, vídeos no YouTube falando a respeito das baterias de lítio. E eu percebo que o pessoal não tem um conhecimento aprofundado nessa questão. Por quê? Porque fala-se muito em baterias de lítio, mas existe vários tipos de baterias de lítio, né? E aí cada tipo tem uma característica diferente. E não se fala nisso. Não se comenta essas características. Ao mesmo tempo que não existe uma bateria de nióbio, uma pois bateria de grafeno, né? Não tem, Não né? tem. Então, é preciso É a entender. propaganda, né? É a propaganda. Então, precisa entender isso daí. Todas elas têm lítio com Todas grafeno. elas têm lítio. Lítio com nióbio. Exato. Lítio com uma outra química. Exatamente. Né? O lítio ainda é... O lítio é sempre o elemento ativo da bateria. É que ele é usado justamente para você ter o máximo possível de diferença de potencial. Quantas químicas diferentes nós temos hoje aí? Tem muito, né? Tem muito. De lítio, pelo menos umas 5, 6 por aí. Bom, eu acho que o mais importante dessa química, tudo, a gente tem, né, lá no curso um vídeo que a gente mostra, um vídeo único mesmo, é até importante a gente mostrar, porque é um vídeo onde mostra uma célula de lítio sendo carregada. E aí, de acordo com a carga que eles estão colocando e o tempo dessa carga, ela se rompe. Né? Então, quanto maior o tempo daquela carga, melhor é a capacidade energética de acúmulo de energia dessa bateria. E o único microscópio do mundo que faz isso é um microscópio alemão que a gente tem nesse vídeo aí. E é bastante interessante, né? Porque aí você sabe como que um cientista melhora as células, né? Exato. Ele vai trocando a química, vai usando uma química diferente, põe lá para carregar, rompeu antes, não presta. Aí troca a química, melhorou um pouquinho, aí vai melhorando a química, né? Sim. É o que a gente sempre fala. Chega uma hora que eles acabam quase que sem querer descobrindo uma tecnologia nova, como aconteceu com o lítio, né? Isso, exatamente. É que diferente do que a pessoa acredita, os eletrodos que você tem dentro da bateria, eles não são sólidos, né? E aí, por determinado nível de corrente, esses eletrodos podem romper com muita facilidade. Sim. Aí a bateria morre. Então, a química que você vai usar é importante. Capacidade também, né, Sérgio? Vamos falar. Sim. O que normalmente se deve escolher numa célula, né? Estamos falando da 18650, da 21700, né? Que capacidade deve se escolher? Aquelas que têm uma voltagem mais alta e uma corrente mais baixa, ou uma corrente mais baixa e uma voltagem mais alta? Olha, é interessante se trabalhar com tensões mais altas, porque de uma forma estrutural o teu pack de baterias ele fica menor. Então você vai gastar menos células para isso, né? Trabalhando com tensões mais altas. E como a tensão está mais alta, você regula a potência pela tensão. E aí você consegue ter uma disponibilidade de corrente maior também por causa disso.
Agora, se você trabalhar com células com mais corrente e tensão menor, aí você vai ter que ter um sistema parrudo para gerenciar essa energia. Porque quanto maior a corrente, mais a possibilidade de perda no teu sistema. Lembrando também que de uma forma bem grosseira, né, falando bem grosseiramente, a tensão está muito ligada à velocidade. Então, quanto maior a tensão, maior é a velocidade do seu veículo. Não é à toa que o Tesla trabalha com 600 volts. Sim. E a corrente está mais ligada à autonomia que você vai ter ou torque que você vai ter também, né? Exato. Então, corrente instantânea é mais torque. É torque. Corrente contínuo, né? Ampere-hora significa o tempo que você vai poder andar com esse veículo ou a autonomia desse veículo, né? Isso. E algumas montadoras estão já trabalhando, inclusive, a 880 volts, né? Para conseguir recarregar o teu Porsche, se não me engano, né? A Porsche, né, é uma delas, para você poder recarregar o teu veículo o mais rápido possível. E também, aí já é outra coisa que a gente vai falar no outro programa, porque dá um programa inteiro, né? Falar sobre o carregamento de bateria é um negócio que vai longe. E né? é complexo, viu? Não é um negócio simples. Tem muita gente que não entende como que a Tesla consegue em 20 minutos carregar quase 80% da carga daquela bateria toda, né? De 85 kW. Eles têm um controle de temperatura, né? Que temperatura é tudo em eletricidade, em eletrônica em geral, né? Então tem um controle de temperatura muito preciso, então eles conseguem carregar uma velocidade muito maior, tá? Então acho que era isso porque a gente tinha para falar sobre célula, né? Dá para a pessoa ter uma noção já dá para comprar uma célula e montar um banquinho de bateria para. Começa, gente, olha só, quem vai começar com isso é um grande negócio, né, Sérgio? Demais, é um grande negócio que está inexplorado no Brasil, né? E a gente olha aí e vê uma quantidade enorme de patinetes rodando, bicicletas rodando, tem o pessoal fazendo projeto de bicicletas elétricas, né? No melhor jeito maker ou do it yourself, faça você mesmo. Então o pessoal já está usando esse tipo de cultura de eu vou fazer o meu projeto. Eu vou fazer uma pergunta idiota então. Tem milhões de células sendo jogadas no lixo, células de laptop sendo jogadas no lixo aí no Brasil, né? Sim. E aí, se o cara quiser reciclar essa célula, com quem que ele fala aqui no Brasil, Sérgio? Então, essa é uma situação até curiosa, né? Porque tem muitos packs de baterias de notebook sendo jogadas no lixo. Geralmente, quando essas baterias começam a dar problema, elas não estão carregando mais, é uma única célula lá dentro que está ruim, as outras estão saudáveis. Só que aí, como você não tem acesso direto a essas células, o pessoal joga o pack inteiro no lixo. E aí, se a gente recuperar esses packs do lixo e abrir eles, a gente tem acesso às células boas. Eu estou falando da recuperação dela mesmo, da célula mesmo. Você ensina lá no curso, né? Isso a gente mostra lá no curso. Então, a gente também consegue recuperar isso daí. Nós vamos ter novidade para vocês. Já nós vamos ter uma novidade boa aí no equipamento, que eu nem falei para o Sérgio ainda, que eu vou, depois, em off aqui, eu vou falar com ele, no equipamento que a gente está trazendo para o Brasil. Na verdade, os caras já estavam aqui, mas estão trazendo agora. E é um equipamento assim que vai revolucionar diagnóstico, desenvolvimento, pesquisa dentro desse mundão de células de lítio aí e outros tipos de bateria também, né? Bom, espero que você tenha entendido aí como escolher uma célula, né? Que você tenha gostado do nosso programa. Eu queria agradecer você mais uma vez, Sérgio, pela presença aí. Eu que agradeço. Contem sempre comigo. Valeu, Sérgio. Pessoal, então vejo vocês aí na próxima quinta-feira, né, num programa que com mais informação ou mais informações para você sobre um outro assunto aí. Um grande abraço e te vejo lá. Até logo.